Pessoal, lidar com esse período de pandemia não tem sido fácil. Medo de contrair a doença, de perder um parente, um amigo. Por isso, é preciso ficar ligado, fazendo o uso da máscara, fazendo a higienização das mãos e mantendo o distanciamento social também. Claro que toda essa atmosfera afeta o lado emocional de muita gente. E nesse sentido, os profissionais da área de psicologia têm sido muito procurados. A Juliana Nascimento está aqui, voltando para falar sobre esse assunto ao vivo. Afinal, essa é uma busca também pelo equilíbrio, não é, Juliana? Total, homem, total. O equilíbrio diante de uma situação que varia bastante, né? A corda estica, a corda volta e a gente tem que seguir buscando esse equilíbrio mental para a nossa saúde. Desde o ano passado, em março do ano passado, ou seja, vai fazer quase um ano agora, que a gente vem com muitos questionamentos, Almir. Que doença é essa? O que ela causa? De onde ela veio? Quando é que ela acaba? E a vacina será que vem? Será que vai ser eficaz? Será que vai chegar para mim? Quando vai chegar para mim? São muitos questionamentos, poucos, né, sendo respondidos ao longo desse ano, e a gente vive se perguntando em relação a essa pandemia, quando que vai acabar? E aí tem que saber lidar, porque não tem outro remédio a não ser esperar. E esperar, obviamente, se cuidando, né, usando a máscara, fazendo todos os cuidados necessários. É difícil, viu, Almir? É difícil a gente manter todo esse comportamento, né, e buscar a nossa sanidade mental com um período que se arrasta por tanto tempo. A gente termina se acomodando, a gente termina esquecendo, a gente termina muitas vezes sendo vencido por esses sentimentos ruins. Bom, vamos adentrar um pouco mais em relação a esse assunto. Vocês vão conferir agora na reportagem. Depois de quase um ano vivendo novos protocolos ao ir para a rua, durante o trabalho, ao chegar em casa, sem muito convívio social, sem aglomeração, sem calor humano, o desafio é manter o equilíbrio. E se fosse esse tipo de equilíbrio, talvez pudesse ser mais fácil. Mas se trata da manutenção da saúde mental. A gente sai angustiado, chega em casa, vai fazer outras coisas e tentar esquecer todo o sofrimento que a gente vê, né? A sociedade deveria aprender mais, ter tirado lições desse momento tão difícil, porque só sabe o que é o coronavírus quem passou por essa nuvem, como eu passei. E fiquei 17 dias internado no leito de uma UTI e o meu estado foi gravíssimo. Mas Deus não quis me levar. Deus, eu acho que tem um projeto na minha vida, mas foi um momento de muita dificuldade. Enquanto uns recorrem ao auxílio divino, outros buscam os psicólogos. Eles tiveram que se desdobrar para atender mais pacientes nos consultórios, seja de forma remota ou presencial. Não foi à toa. De acordo com a pesquisa realizada pela USP, Universidade de São Paulo, em 11 países, o Brasil foi apontado como lugar com mais casos de depressão e ansiedade por conta da pandemia. A procura, o grito de socorro é bem maior, porque as pessoas não estão conseguindo lidar sozinhas. Por isso que procuram um profissional de saúde mental. Nesses casos onde o medo, a angústia, a ansiedade e a depressão tomam conta, o ideal é tentar se ajudar, ocupando a mente e se distanciando de pessoas muito pessimistas. Quando a gente vive em um local que é um ambiente que ele é estressor, que ele tem uma pressão, é fácil sim da gente se contaminar. Por quê? A gente desenvolve a nossa personalidade, né? O nosso comportamento diante de nossas dinâmicas sociais. Então, dentro de casa, dentro do nosso lar. Então, a gente meio que vai, né, parecer com essa mãe, com esse pai. Por isso que a gente diz assim, fulano puxou a mãe, fulano puxou o pai. Mas é nessa relação que a gente vai imitando esse comportamento, até porque é um espelhamento. Né? E a gente acaba assim, né, se pegando um pouco desse jeito de ser do outro. Que se for, por um lado, ansioso, pessimista, isso é ruim, porque vai ficar o ambiente adoecido. Colocar a cabeça no lugar em meio a tantas mudanças e restrições sociais é possível. E estar perto de pessoas que vêm conseguindo isso pode ajudar. A gente tem que ter fé, né? E tem que colocar na cabeça que tudo que acontece passa, não é para sempre. Nada é para sempre, né? Tudo é só o momento. E se estamos passando isso é porque temos que passar, né? Tudo é permitido por Deus, então a gente vai vencer sim.
Já vencemos outras coisas e essa não vai ser diferente. Que fala bacana, né, homem? Tudo é o momento. E cabe a nós passar por esse momento da melhor forma possível, seja ele bom ou ruim, mais ou menos. A gente tem que aprender e ter a consciência de que é o momento e de que ele vai passar. Isso não é conversa, tá? A gente vai vivendo a vida, os momentos vão passando, a gente tem que saber lidar com eles mesmo. O que a psicóloga falou aí é interessantíssimo, a gente buscar estar cercado, estar rodeado de pessoas que pensem positivo, que pensem coisas boas, né? Porque isso, imagina você estar numa casa em que todo mundo vive numa paranoia eterna, porque preocupação e responsabilidade diante da pandemia é completamente diferente de paranoia, porque isso termina piorando muito as relações sociais e as relações dentro de casa, e aí pode não chegar a Covid, né? A gente espera que não chegue, mas aí pode chegar uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E por isso é tão importante, sim, a busca desses profissionais. Se você não tem ninguém para conversar, especialmente se você mora só, é muito importante. E aí eu vejo, Almi, como um ponto positivo nesse cenário todo caótico e muito triste, essa quebra de tabu, né? Tanta gente acha que psicólogo é para doido, psicólogo é para quem não gira bem da cabeça, e não é assim. A pandemia está mostrando isso, tem mostrado isso de forma muito intensa. Almi, eu volto com você. Isso mesmo, Juliana, reflexão muito importante, não é? Fundamental essa questão do equilíbrio, né? Da chamada saúde mental mesmo. E tem muito disso, né? No dia a dia, a gente vai crescendo e vai percebendo algumas nuances, alguns detalhes, né? Do tipo, tem pessoas que a gente assim estabelece uma conversa em 5 minutos e parece que a gente já conhece há séculos, né? Aquela amizade se dá assim de forma muito fácil e é muito bacana isso. E às vezes a gente tem até um convívio maior com outras pessoas e não há tanta afinidade assim. Por isso que é bom a gente procurar as pessoas, não é, que de certa forma refletem parte do que a gente pensa, não é, parte do nosso comportamento também, e assim a gente vai construindo uma vida muito mais saudável. Agora, 12h57.